Shalom, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Lucas 11, nós vamos do Lucas 11, do 14 até o 23. Catecismo da Igreja Católica 395. Queridos irmãos, Mateus narra, no finalzinho do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Mateus 6,13. Lucas não narra. Lucas termina lá. Nós estamos dentro do contexto do Pai Nosso ainda, que vai terminar com o sinal de Jonas. Depois vai falar de Maria um pouquinho antes, certo? Amados, irmãos, presta atenção. Nós estamos numa batalha. Apocalipse 12 narra isso para nós. Nós temos que entender que essa blasfêmia dos fariseus são 13 versículos que vai entrar dentro do nosso coração, dentro do contexto do Pai Nosso ainda. Após eu rezar o Pai Nosso, após eu fazer toda aquela catequese, qual é o primeiro resultado da oração? Expulsar o demônio mudo. Por quê? Porque o demônio mudo não anuncia o reino de Deus. E o demônio mudo não pede nada a Deus. Por isso que é um espírito mudo. Ele não sabia rezar o Pai Nosso. Então Jesus já... Entenderam? E o surdo também. O surdo não ouve a palavra de Deus, não ouve Deus e não sabe que Deus está falando com ele, porque a palavra entra pela pregação, a fé entra pela pregação da palavra. Então, versos 14, nós começamos no 14, Jesus expeliu um demônio que era mudo, certo? Até aí entenderam, né? Versos 15, mas alguns deles disseram, pelo dedo de Beelzebu. Veja que imediatamente ele já começa a falar do quê? Da graça, do poder, da vida, da transformação. O pessoal viu aquilo e conhecia e falou, é por Beelzebu. Aí ele tem um detalhe aqui que nós vamos pegar. Irmãos amados, eles falam assim, ele expele. Ele quem? Ele não fala assim, o mestre, o Jesus, o Filho de Deus. Não, ele fala ele. Eles não sabem o nome de Jesus, mas sabe nomes, sobrenomes, CPF, cor do cabelo, tamanho da unha do pé de Satanás. Beelzebu, olha que nome mais medonho de feio, misericórdia. Beelzebu, príncipe dos demônios, eles conheciam. E eles continuam falando, é por Beelzebu. Eles conheciam o Beelzebu, nome, cargo, tudo, e é príncipe, jamais chegará a rei. Versos 16. Eles pedem o sinal do céu, já que eles falam assim, já que você é o bonzão, então faz um sinal para nós do céu. Eu acho que queria que caísse um raio na cabeça deles, o sol descesse na cabeça deles, igual aconteceu em Fátima com Maria Santíssima. Então, eu não sei o que é sinal do céu que eles pedem, entendeu? E eles querem fazer igual Einstein. Prova que você é o Einstein. Explica para nós a teoria da relatividade. E igual a mc ao quadrado. Olha, você já pensou? O Einstein tem que explicar a teoria da relatividade para nós? Que a gente não entende o que é E igual a mc ao quadrado. Nós fazemos uma ideia. Precisa do Einstein explicar para nós. É a mesma coisa Jesus. Quem não conhece o reino de Deus, quem não acredita em Deus e quem não sabe o que é Deus, vai ficar a vida inteira atrás de sinal, vai ficar a vida inteira atrás de milagre e não vai encontrar Jesus Cristo, porque não vai ser dado outro sinal a não ser o de Jonas. Presta atenção, amados. Queridos irmãos, versos 17 e 18. O reino de Deus é o único reino que não pode ser dividido. Todo reino contra si mesmo ele vai ser dividido, menos o reino de Deus nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando começou essa divisão? No Éden. O primeiro a se dividir foi Adão e Eva contra Deus. Ouviram a serpente? Houve a divisão. Qual foi a segunda divisão? Gênesis 4, Caim e Abel. O fratricídio entre os irmãos, a divisão começou, o sangue foi por terra. Olha que coisa. Começou lá atrás, como quem não quer nada. Vocês estão vendo como é que o pecado se alastra? Começa como não quer nada. É um ramalhete de flor que você recebe, termina no motel e perde a virgindade. Começou no Oi, começou no Instagram, começou no, como é que vai ter o marido? Coisa, a hora que você menos espera, você já está traindo, você já está no motel, você já está fazendo coisa errada, você largou teu casamento, foi embora por causa de uma mensagem do Instagram. Cuidado, amados. O inimigo nos prende com fios de seda. Ele não nos prende com corda. Ele nos prende com fios
de seda. Você não percebe a ação dele. Quando você menos percebe, o reino da tua família caiu. E eu vou falar daqui a pouquinho. Da tua dignidade caiu. Tudo caiu por um fio de seda. Continuando. O reino de Deus não pode ser dividido. Certo? Porque não há intrigas no céu. O céu é bênção, poder, graça, majestade, alegria, vida. Satanás, alguns príncipes, jamais chegará a ser rei. Satanás é príncipe, ele não chega a rei. O único rei, senhor absoluto de tudo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Pilatos colocou, rei dos judeus. Vocês estão entendendo? Rei, Satanás é príncipe, mas um príncipezinho bem derrotado, vocês estão entendendo? Mas ele tem poder. Ele tem poder, foi dado poder, porque ele é um anjo. Nós vamos agora ver o quinto ponto. Reinos divididos por diabolos caiu um por cima do outro. Tudo que é dividido cai. Daniel 39, 40, nós tivemos 4 reinos de profecias na Bíblia. Primeiro, o rei da Babilônia. 2, a Média Pérsia, que era Grécia, e o último, Roma. Então presta atenção. Babilônia, ouro. Nós temos depois Média Persa, prata. Depois nós temos Grécia, cobre. E Roma, ferro. Todos caíram, todos por terra, um por cima do outro, porque eles estavam divididos. Diabolos. O diabo passou no meio. E onde o demônio vai começar a reinar a divisão na nossa casa? Primeiro, família, Abel e Caim. 2, igreja, ele vai nos rebelar contra Deus e a fé católica. Veja bem, amados, veja Martim Lutero. Depois vê o que veio depois de Lutero. Tudo divisão, 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 divisão. Dentro da própria igreja católica tem divisão. Nós temos divisão também dentro da Igreja Católica. Tem gente que não vai a favor do Santo Padre e o Papa Francisco. Tem gente que foi contra o Papa Ratzinger, Bento XVI, contra o Papa João Paulo II. A teologia da libertação, um câncer dentro da Igreja Católica que surgiu nos anos 80, que queria colocar o leigo no lugar do padre. Vocês estão entendendo, amados? Isso aí foi divisão dentro da nossa igreja. Diabolos. Aconteceu. A igreja tem sociedade dividida, partilha dividida, ninguém dá nada para ninguém, amor e paz e esperança dividido, e fraternidade dividida e salvação dividida. Amados, não adianta acusar o acusador que, na verdade, as suas mentiras e seduções me levaram a provocar as divisões. O demônio, ele me tenta. Agora, quem peca sou eu. Ele me oferece o prato cheio de pecado. Quem aceita é o meu livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? O demônio é tentador. A decisão de agir é nossa, livre-arbítrio. Certo? Hoje temos, amados, a rebeldia das redes sociais, que é um perigo, a rebeldia das redes sociais. O reino de Deus e o reino de Satanás são 2 reinos que está falando para nós. O versos 17 e 18. E o 19 até o 21, Apocalipse 12, 2. Nós temos que entender, amados, quem é o representante do reino de Deus? Jesus. Em Jesus a profecia do Éden se realiza. A mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Homem, é o fim do reino de Satanás. Jesus pisa e esmaga, sapateia na cabeça da serpente. Homem forte é Satã. Esse primeiro homem forte é Satã. Nos aprisiona, nos tira a liberdade, nos leva para o inferno. Apocalipse 12, 2. Quem é o homem superior, mais forte que chega? Jesus. Amados, ele tirará todas as armas, e o golpe mortal desse homem é a cruz. Jesus enfrentou Satanás como homem na cruz. Morreu, foi o golpe fatal de Satanás. Ele olhava para Jesus e falava, isso aí não vai levar a nada, isso aí não é nada. Só que Jesus ressuscitou como Deus. Jesus morreu como
homem. No terceiro dia, ressuscitou como Deus e desceu lá no inferno, amarrou Satanás e buscou os que era dele antes da graça dele. Olha que coisa espetacular. Jesus vence Satanás como o homem mais forte que tira todas as armas dele, amado, e nos liberta. Salmo 90, 2:8, Colossenses 2, 13, 15, 1, 13, 14. Amados, 24, 26 versos. O homem e a alma, amados, presta atenção, ela vaga por lugares áridos. Qual o problema da gente trazer mais capeta para nós? Quando Jesus me liberta, eu vou para lugares áridos. Eu não vou para a confissão, eu não vou para a comunhão, eu não vou para o Santo Terço, eu não vou para a adoração, eu vou para lugares áridos. Minha alma vai, tem gente que vai para as falsas doutrinas. Vocês estão entendendo, amados? O que acontece? Quando ele percebe que ele não foi para o lugar certo, o demônio, que ele é astuto, eu voltarei à minha casa. A casa é dele, ele tomou posse. Olha que coisa medonha. Ele encontra varrida e ele encontra adornada. Alma, a minha casa, é o corpo. Varrida, alma e mente. Adornada, coração e espírito. O que está adornando este corpo? Vaidade, as academias, os silicones, roupas, sapatos, perfumes, celulares de última geração. O corpo, eu me preocupo com o corpo. E a mente e a alma? Coisas vazias sem Deus. Busco os coaches da vida, busco prosperidade, a teologia da prosperidade. Quem não tem dinheiro não tem Deus, quem tem Deus não tem dinheiro, eu preciso de dinheiro, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Vocês estão vendo pastores por aí o que pediram para Deus. E o coração e o espírito, amados? Obstáculos que eu não permito Deus chegar até mim, entrar. O que acontece, amados? Aqui está o problema. Deus não criou para sermos os piores nas mãos de Satanás, e sim os melhores para servir Deus e os irmãos. Quem foram os piores na Bíblia que se transformaram os melhores? No Antigo Testamento, Naamã e Maria Madalena, era a pior das piores, virou santa, foi a primeira a ver Jesus na ressurreição. Vocês estão entendendo, amados? Só que ela nunca deixou. Pega Lucas 8. Ela seguiu Jesus até o final, até a ressurreição. É o que nós temos que fazer, amados. Porque senão o demônio volta. Maria da Madalena são 7 demônios, amados. O Catecismo da Igreja Católica vai numerar esses demônios para nós. 1866. Aí Jesus fala assim: a última condição será pior que a primeira. Apocalipse 20, 10, Mateus 25, 41. Amados, que condição que é essa que ele está falando que a última condição é a pior? É a condenação eterna, amados. Não tem mais salvação. A última condição é a condenação eterna. O demônio tem pouco tempo e ele quer levar o maior número de almas para o inferno. Cuidado com a última condição. Fechando, a sua condição é pior que a primeira. Por que é pior que a primeira? Porque não tem mais salvação. Não se contentou, Apocalipse 2:3, com o reino de Deus, nem com os milagres e o poder de Jesus, único rei, do único reino, e não foi para o Senhor, e a sua condição se tornou pior que a primeira, porque não teve salvação, porque não cuidou do corpo, não cuidou da alma e não cuidou do espírito, se entregou a Satã. Fechando, hoje é extenso, né? Uma frase do nosso querido Bento XVI: o diabo está sempre a tentar arruinar a obra de Deus, semeando a divisão no coração humano, entre o corpo e a alma, entre o homem e Deus, nas relações sociais e internacionais, o qual semeia a guerra. Deus cria a paz. Amados, nós fomos libertos pelo homem mais forte, que derrotou o homem forte, que era Satã. Não permita que o demônio volte. Não deixe ele chamar teu corpo de minha casa. Cuide do teu corpo, da tua alma e do teu espírito no Senhor Jesus,
na santa confissão, na santa comunhão, na santa adoração e no santo terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.